Olá, hoje a gente vai fazer uma incursão no mundo do teatro, do cinema, das artes visuais. Meu convidado de hoje, mutável, apaixonado, cauteloso, natural de Porto Alegre, o filho do seu Ilmar e da dona Marta, iniciou a sua carreira em artes cênicas na Universidade de Brasília. Fundou a produtora Flor de Lótus Produções Artísticas. Pai da Jade, possui um extenso currículo pautado em grandes obras do teatro e cinema e desde 2015 até o início desse ano é um dos diretores do grupo Dial de Comunicação. Hoje teremos uma conversa de peso com Felipe Kannenberg. Felipe, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Obrigado por me receber. A gente está acostumado a te ver na telona, na telinha, né? Alguns tiveram a oportunidade de te ver no teatro. Não sei se tu está fazendo teatro aí ou se faz parte de uma outra etapa. Tu está muito nas artes visuais, assim, né? Muito na tela e na telinha, né? Mas a gente está acostumado com esse universo e, claro, essa versão também empresária, né? Lá desde 2015, junto do teu pai, né? Seu Ilmar Kannenberg, na direção das rádios do Grupo Dial. E agora compartilhar dessa gestão aí entre vocês com outros diretores, teu sobrinho junto também à frente de tudo isso, né? Mas vamos voltar um pouco nesse tempo. Natural de Porto Alegre, qual é a tua história com Novo Hamburgo? Como é que começa tudo isso, Felipe? Olha, começa na hora em que eu saí do hospital já, na verdade. Porque eu só nasci em Porto Alegre. Não existiu Porto Alegre para ti, então? Na minha criação, não. Foi só mais como na época de adolescente, quando eu fui estudar para o vestibular e tal. Aí começou o meu namoro de verdade com Porto Alegre. Assim. Mas o vestibular já estava de olho lá em Brasília? Sim, na verdade eu cheguei a fazer 2 anos antes. Fiz um ano aqui na Fevale, eu fiz administração, depois fiz publicidade e propaganda ao mesmo tempo, na verdade, na Unicinos. Depois ainda fiz mais um ano de administração na Federal de Santa Catarina. Aí que eu tomei coragem. Aí disse, não é isso e pronto, é isso? Exatamente. Depois de 2 anos eu percebi que não era e eu disse, não, então agora eu quero ir no que eu senti desde criança, que era o meu caminho. Da onde tu sentiu isso desde criança? Que momentos foram esses aí que te selaram? Olha, na verdade, assim, eu sempre fui muito apaixonado por filmes. E tinha altos quebra-pau com meus pais, porque eles me mandavam ir dormir, eu ia dormir quando estava todo mundo deitado, eu saía devagarinho, ia para a sala, ligava a televisão, ficava vendo os filmes de madrugada. Que massa. Quando eles descobriam, era problemático. Na época a gente não tinha TV no quarto, né, Felipe? Exato, era só na sala, era a TV da família. Né? Hoje em dia tá muito fácil esse negócio aí. E Exato. qual era a tua preferência naquela época? O que que tu olhava ali? Era história, era atuação? Já tinha uma visão crítica? Sim, na verdade, muito atuação, né? Meus heróis aqui hoje eu não considero tão bons, mas era o Rambo, era Rock, era essa linha, né? Graças a Deus dá para evoluir com o passar do tempo, né? Mas Charles Bronson tem seu espaço no nosso coração, né? É verdade, é verdade. Tem o seu Clint espaço. Eastwood nem se fala, né? Esse é tipo vinho, né? Cada ano o cara fica melhor, Que inclusive. loucura, né? Que loucura. E, na verdade, assim, quando eu descobri que... E ainda era nessa época que eu era apaixonado por Rambo, por Schwarzenegger, essa linha. Eu descobri que o Stallone tinha escrito o roteiro do primeiro Rock e atuado. E que ele pretendia dirigir. Aí eu disse, cara, é isso que eu quero. Eu quero poder fazer todas essas coisas. E eu quero estar nessa telinha aí que vira telona, porque eu assisto lá e Lembra que idade foi essa, mais ou menos, assim? eu acho que foi por volta de uns 10 anos. Muito cedo ainda, né? Já tinha essa convicção muito cedo.
Quando é que isso foi se tornando verdade, realidade mesmo, hein? Que mais do que aquela virada de chave, não vou mais estudar isso, tu viu que isso seria realmente o teu caminho, hein? Onde tu estava? Olha, eu estava estudando na Fundação Evangélica e apareceu a oportunidade, o Fernando Rodenbusch tinha lá o seu curso paralelo, né, de teatro, que era fora da grade de horário normal. E eu não estava indo tão bem nos esportes, que era outra opção de atividade extra, né? Eu era meio preguiçoso para o esporte mesmo. E aí eu disse, eu acho que eu quero testar isso, né? Porque eu sempre digo que é isso, então vamos. E aí eu fiz ali um ano e meio com o Rodenbusch, e foi só para reconfirmar isso. Na verdade, os 2 anos de administração e publicidade foram um esforço para ver se a minha família não tinha razão e eu que estava errado. Mas teu pai também, apesar de ser um empresário, né, sempre ligado ao mundo das artes, né, de várias formas e conectado. Apesar, claro, da relação com a igreja sempre, né, evidentemente, Sim. mas diretamente ligado à criatividade, ao mundo das artes, né? Não, o problema maior deles foi eu começar a descobrir justamente essas coisas do passado, né? Que aí eu descobri aí eu descobri que o primeiro festival de teatro que eu fui, que foi entre escolas evangélicas, foi meu pai, um dos fundadores desse. E anos depois eu descobri que meu avô passava na comunidade, meu avô também era pastor, né, em Hamburgo Velho, no Palmer, Sim. ele passava na comunidade filmes de matiné à tarde. Encontrei rolos de filme nas coisas dele. Foi muito Tava selado, interessante. tava Oi? selado, tava selado. Estava selado. Teu futuro tava selado. Ô, Felipe, quando é que esse negócio foi ficando sério como uma profissão mesmo, assim? Tu foste para Brasília, né? Estudar artes cênicas, né? Pegar técnica. Sim, na verdade, assim, no momento em que eu decidi, eu primeiro fui a São Paulo tentar fazer as provas da EAD, né, que é vinculada à USP, mas é uma escola técnica, da onde saiu o Neila Torraca, o Caco Ciocler, Edson Celulari, um pessoal de peso saiu de lá, né? Só que eu não passei, são 4 etapas, ou eram 5, mas enfim, eu parei na terceira etapa, não passei. Uhum. E aí eu conhecia já um pessoal em Brasília, tinha uma namorada também, e me chamaram para ir passear. Né? Aí eu disse, tá bom, não passei na prova, vou tentar desanuviar em Brasília, conhecer uma coisa nova durante uma semana. Quando eu tive lá, os irmãos Guimarães, o Fernando e Adriano Guimarães, que eram de artes plásticas, estavam começando a entrar em artes cênicas, a dirigir. E eles tinham o projeto de vestido de noiva. E aí me chamaram para participar, era uma coisa que ia durar por 3 meses, e aí já era para finalizar, porque lá é muito interessante, lá é justamente Brasília como um laboratório para ator, é magnífico, porque você ensaia durante 2 meses e consegue ficar em cartaz no máximo um mês, porque não tem público para as coisas locais. Eu ia perguntar isso. Existe arte, né, naquela cidade tão sisuda, tão cinzenta em... Pois é, existe muita. Eu fiquei impressionado quando eu morei lá, porque eu tinha justamente essa visão de que era uma É, coisa sisuda, de que não tinha arte. Ao contrário. Não, tanto que a gente tem Legião Urbana, Paralamas, essa verdade, turma toda, né? verdade. Oriunda de lá, né? É, Mas, enfim, e lá é muito forte artes plásticas também. Isso sempre foi e dança. Né? Foram os dois locais assim que dança e artes plásticas estavam borbulhando desde os anos 80. Né? E pouco se falava, inclusive. Né? Uhum. Então, isso quando eu cheguei lá foi começo dos anos 90, né? Já revelando aí o tempo passar, né? O tempo é implacável, meu amigo, Para todo mundo. Né? para todo mundo. É, Mas aí eu acabei, antes de terminar esse período da temporada, justamente, um pessoal que foi fazer coreografia de uma cena lá final de dança, acabaram que me convidaram para participar do grupo de dança. E eu tinha feito um pouquinho de capoeira aqui em Novo Hamburgo antes de ir para lá.
E aí eu aceitei e fui ficando. E aí pintou outra peça e fui ficando. Aí a vestibular e aí eu fui. E fiquei lá 4 anos. Mas já era com o foco trabalho mesmo. Porque aí eu fiz algumas coisas de publicidade lá, que foi minha entrada no audiovisual, né? Meu primeiro longa-metragem foi lá, do André Luiz Oliveira, o Louco por Cinema, né? Perfeito, o primeiro filme chamado Louco por Perfeito, Cinema, perfeito. onde eu fazia o personagem do Nuno Leal Maia quando jovem. Então, contracenei com o Jairo Matos, na minha Puxa primeira vida, cena de cinema, que é gaúcho também, aqui de Porto Alegre, né? que massa. E quando ele soube que eu era gaúcho, então ele me abraçou, assim, ele disse, não, vou te ajudar a fazer tudo. Foi uma participaçãozinha que eu me senti como protagonista, só por esse cuidado dele, sabe? Foi bem interessante, bem bacana. Como é que foi parar na Globo, hein? Olha, a Globo, na verdade, assim, depois que eu mudei para São Paulo, fiquei esses 4 anos lá, então, e aí migrei para São Paulo, né? Em 95 para 96. E aí eu descobri as agências de atores, né? Que como existiam as agências de modelo que já tinham escutado falar, tinha as agências de atores. E aí eu entrei em umas 2, 3 e comecei a fazer coisas para publicidade e comecei a ter algum material, né, para apresentar, e essas agências é que tentaram muitas vezes me vender. Fora isso, eu fui aprendendo que o ator tem o seu caminho também, né? E comecei a volta e meia ir para o Rio de Janeiro também e tentar entrar lá para conversar com os produtores de elenco, que na época era mais fácil do que hoje em dia, né? Por quê? Porque eles eram mais abertos, recebiam mais, né? O próprio Projac, a segurança existia, mas era uma coisa mais tranquila. Eu acho que a gente confiava mais no ser humano na época. Hoje tem tanta coisa que eu acho que é o caminho que o mundo inteiro tomou, né? A gente se prende, né? E para TV rolava mais dinheiro naquela época também, né, Felipe? As produções eram, não sei se mais ricas, mas tinham mais recursos, né? A Sim, publicidade era muito mais forte, era muito a TV como veículo de massa era muito mais relevante, né? sim, porque a TV aberta ela dominava, inclusive, né? Não Não tinha, existia acho que nem. Sky, nem DirecTV ainda, né? Não, Mercados eu assim. acho que isso foi lá pelo final dos anos 90, assim, que Ah, começou a NET, né? E aí era só produção gringa, né? Só normalmente norte-americana, né? uhum. Então, sim, a televisão dominava e a Rede Globo E, especialmente, né? e era um pouco ali a retomada da Embrafilmes, né? Não exatamente já com esse nome, né? Acho que foi em 94 ali, a Carlota Joaquina, né? Sim, que a gente Pós chama de a aquela retomada. destruição ali, né? Dos anos 90, início de 90, né? 91, 89. Que, na verdade, ali o Collor destruiu com a Embrafilme, né? Quando ele assumiu. Uhum. Dizimou, ou seja, nossa cinematografia brasileira estacionou total. E todo mundo começou também, por isso eu entendo que tinha mais dinheiro na publicidade. Todo mundo que fazia cinema começou a focar no audiovisual que tinha em mãos, que era a publicidade. Então tinha muito diretor de fotografia, tinha muito pessoal de técnica, e que foram se trabalhando, foram melhorando, para hoje a gente ter uma qualidade que não nem perto chega do que a gente tinha com a pornochanchada lá, de áudio ruim e tal. Não, hoje a nossa qualidade técnica no Brasil é buscada, os nossos técnicos são buscados por produções do exterior. Que show. Quero saber de ti como é, neste momento, essa carreira de mais de 70 obras. Como tu divide isso com o desafio de fazer cinema nos dias de hoje? Porque hoje a gente não volta a viver exatamente aquele enfraquecimento do cinema lá de 1990, mas não é muito diferente daquilo também. E por outro lado, como é ser executivo de uma empresa de comunicação, que é outra faceta aí também relativamente nova na tua vida. Vamos conversar sobre isso? Vamos, Na claro. volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Felipe Kannenberg.
Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo ator, diretor, produtor, escritor e executivo também, né? Felipe Kannenberg. Tá tudo certo isso, né? Ator, diretor, produtor, writer, né? Tudo certo, tudo certo. Mais alguma coisa que faltou aí? Não, acho que é isso. Estamos bem já também, né? Pô, é um shopping center esse homem. Já tem ocupação, né? E executivo da rede de audiocomunicação, esse grupo de várias rádios, né? Formado pelo teu pai, e vocês à frente aí. O seu Imar, quando esteve comigo na conversa de peso no ano passado, disse, olha, eu tô aí de olho na aposentadoria e tal, agora tá para essa gurizada aí, diz que era tudo contigo aí, eu sei que teu sobrinho também tá junto contigo à frente, braço forte. Como é que foi essa experiência aí? São quase 5 anos, né? À frente, par e passo com ele. Teu pai é reconhecido como um grande empresário também, um cara com uma visão muito larga do mundo dos negócios e da comunicação, né? Como foi e é essa experiência, Felipe? Olha, primeiro, assim, enriquecedor eu acho que é a palavra que resumiria tudo que você falou, mas eu acho que isso é só a ponta do iceberg, né? Porque como tu falou, meu pai tem essa história toda, a história do própria radiodifusão no Rio Grande do Sul se confunde a história dele, né? São muito mesclados, né? Porque Da ele nossa Rádio União aqui, né? Rádio União, a Rádio Alegria, todas tiveram um dedinho dele, né? A União também lá em Blumenau, na época que teve, né? A própria Fundação Isaac, o Estúdios Isaac, né? O primeiro estúdio de gravação de LP do Rio Grande do Sul foi esse, né? Inclusive o primeiro disco gravado foi Disco Cuecas, né? Lembro até hoje, piazinho. Mas assim, muito enriquecedor, apesar de ter sido por motivos não tão felizes, né? Na verdade, meu irmão tocava os negócios com os meus pais, meu irmão mais velho, tinha 3 anos a mais do que eu, ele veio a falecer. E na época, eu tive a ilusão de que ser ator e empresário cairia muito bem, porque seria muito fácil, né? O ator não me ocupa o tempo todo, todos os dias, né? Mas não foi bem assim. Mas o empresário ocupa, né? O empresário ocupa. Na verdade, te ocupa 36 horas do seu dia, né? Porque realmente é algo, e principalmente você caindo de paraquedas no sentido de gestão. Porque apesar de eu ter feito 2 anos de administração, isso foi na década de 90, né? As coisas mudaram muito e ser gestor é realmente uma empreitada forte, muito forte. Mas também quando você começa a perceber as coisas darem certo, é muito enriquecedor, né? E eu acho que eu que estava já com planos anteriormente, antes do falecimento do meu irmão, a ir para o outro lado das câmeras, a realmente agir mais como diretor, como produtor. Essa experiência como executivo do grupo Dial tem sido incrível. Assim, foi perfeito, caiu como uma luva. Por quê? Porque o meu aprendizado agora é muito mais amplo, né? Antes eu via mais do lado do ator e do set, mas eu não tinha tanto. Eu faço essa autoanálise hoje, né? Eu não tinha tanta noção de como é grande realmente a empreitada de um produtor também, né? De como são muitos aspectos que você tem que cuidar, que você tem que a filmagem é só um deles, né? É só o mais prazeroso deles, né? E talvez uma das últimas etapas do processo, né? Claro, depois tem toda a pós-produção, enfim, lançamento, distribuição, mas quanta coisa precisa acontecer para
estar com a ideia, para estar com a grana, né? Para estar com o elenco ali prontinho para tudo isso, né? Ô, Felipe, estar na tela da Globo já foi um sonho de realização e de sucesso profissional, de visão de sucesso profissional, para talvez quase todos os artistas, mesmo os que renegaram isso, né? O Luiz Melo fala disso, né? Quanto tempo ele demorou para ir do teatro para a TV, enfim. Mas é um grande sonho pela grande vitrine, efetivamente, que ainda é, né? Para ti foi tudo isso, aquela realização, hein? Foi. Na verdade, assim, eu sou da turma do Luiz Melo, assim, eu dei uma renegada, eu preciso confessar. Nunca assumi publicamente a primeira vez. Opa! Mas sim, eu via sempre a televisão como uma forma de eu poder realizar outras obras, com mais destaque, né? Tanto que, assim, a minha história é mais calcada no audiovisual mesmo, principalmente no cinema, né? Eu sempre insisti mais nele e tenho muitas obras, mas se você for ver, tem muitas pequenas participações nas primeiras e aos poucos foi crescendo, Mas né? é assim, né? Mas assim, Invariavelmente é assim. caso tivesse acontecido comigo de estourar de uma hora para outra, que nem o Thiago Lacerda, que nem o Cauã Raymond, sabe? Teria acontecido de poder, de cara, fazer personagens protagonistas no cinema. Tá Que é o bem. que aconteceu com eles. Né? Que é Certo. o que acontece quando você estoura numa Rede Globo, né? De fato. E não foi o meu caminho. Apesar de eu gostar muito das coisas que eu fiz na Rede Globo. E apesar de ser muito, principalmente o Jaime Monjardim, que apostou em mim lá no primeiro grande personagem que eu fiz na TV, que foi Aquarela do Brasil, e que tinha uma pegada bem cinematográfica, né? Tinha tudo a ver comigo, um nazista desertor que se apaixonou por uma judia e veio fugir do Brasil, né? Então, e com um tratamento muito, muito delicado, né? Mas apesar disso, não foi o estouro que poderia ter sido, até porque aquela própria obra teve aí teve uma dificuldade de ser abraçada pelo público. Por quê? Porque era uma minissérie, na verdade uma macrosérie, então não era nem uma minissérie, né, que durava só aquelas 2, 3 semanas que se estava acostumado, mas o horário era muito tarde, né, que para a gente na época era um problema na televisão, né? Hoje em dia tem coisas 2 horas da manhã você assiste igual, né? Mas naquela época era difícil para o público. O streaming faz isso, né? E a gente também, sobretudo a pandemia, faz isso, né? Felipe, o que no cinema te deu tanta alegria, hein? Tá te dando tanta alegria fazer? Sei que tem coisas que aconteceram para ti que foram muito massa, né? Menos que Nada, Leste e Oeste. O que está vindo pela frente aí, né? O Prisioneiro de Liberdade, né? Mas são muitas obras e uma história muito rica, assim. O que vem pela frente? Os Senhores da Guerra, a gente estava falando antes de entrar no ar aí, que é esse capítulo fantástico da nossa história, né? Essa coisa do gauchês aqui, né? O que tá pegando contigo aí nesse momento de vida, hein? Olha, nesse momento eu estou justamente desenvolvendo esse outro lado atrás das câmeras, né? Com 2 projetos que eu já estou com eles roteirizados. Um para uma série de televisão, que chama Última Vísio, que é uma mistura de um policial com ficção científica, né? Onde a protagonista é uma mulher, né? Então eu acho que tem a ver com esse nosso momento, principalmente do audiovisual dos últimos anos, do empoderamento feminino, né? Então eu levo bastante fé nesse projeto. E o outro é contando um tanto uma ficção, um longa-metragem baseado na história do meu avô, William Palmer, que foi pastor aqui em Hamburgo Velho, né, por muitos e muitos Personagem anos. muito reconhecido na cidade, né? O Pastor Palmer lá. Exatamente. Tá E pronto na para época rodar esse? Não, na verdade a gente está atrás de dinheiro para levantar a produção. Tá captando, mas tá com né? tudo desenhado, tudo prontinho.
roteiro, tudo pronto, né? Agora tentando levantar o dinheiro. Inclusive entramos no edital de produção cinematográfica de Novo Hamburgo. E a história do Pastor Pommer, que é uma figura muito reconhecida aqui, né? Exatamente. Eu acho que inclusive a história dele se confunde muito com a história de Novo Hamburgo, né? Especialmente com o Hamburgo Velho, né? Porque ele realmente foi muito bem relacionado, ele ficou muitos anos trabalhando na comunidade. Naquela época, realmente um pastor, ele tinha uma postura, ele abraçava todas as áreas, né? A área social, a área política, tudo, né? Ele estava por dentro de tudo. Pois Era um líder. essa questão desse engajamento político é uma coisa hiper curiosa, né? Né? Vai ser um filmão. E é incrível, porque assim, meu avô, durante um período, ele fez parte do Partido Nacional Socialista, inclusive. Né? Mas porque naquele momento ninguém entendia o que estava acontecendo, né? O que vinha pela frente. Exatamente. Né? Não, a Alemanha, naquela época, ele mudou para cá em 1929. Naquela época, se você não votasse, você perdia a sua nacionalidade. Então, você alemão, mesmo fora do país, era obrigado a votar. Haviam duas opções, comunismo ou nacional-socialista. Aí ele foi na que ele achou menos pior. Imagina. Acabou sendo essa. Mas aí, por conta disso, na época, ele fez um enterro em língua alemã e ele acabou sendo preso, ele e os outros 15 presentes ficaram 2 anos no presídio encharqueados, acusados de serem nazistas. Né? Então, a nossa história do filme, ela pega 70%, 80% esse período da Segunda Guerra. Né? Fala depois disso também? Ela vai para o momento posterior à Segunda Guerra? Muito pouco nos anos 50, quando ele vai fazer uma viagem para a Alemanha, ele realmente percebe que ele fica na cara dele que ele se sente traído, né? Pelo que foi o nazismo, pelo que foi divulgado na época pela Alemanha. Então a gente está dando um spoiler aqui de que existe uma redenção aí ao final de tudo isso. Exatamente. E que foi real, né? Porque ele nunca mais foi para a Alemanha. Ele fez uma viagem nos anos 50 com a família toda para mostrar de onde ele veio e tudo, e ele nunca mais saiu do Brasil. Felipe, vamos esperar esse filme sair aí, tá? Valorizadíssimo desde já. Fala do Leste-Oeste, hein? Pois é, o Leste-Oeste eu acho muito interessante, porque assim, ele foi prêmio, né? Inclusive. Ganhei prêmio no CinePE de 2016, isso aí. Como protagonista aí, fiquei super feliz. A Simone Iluesco, desculpa, ela também ganhou como atriz, quer dizer, a dupla funcionou bem. Funcionou. E o que eu acho de muito interessante é que é uma obra de Londrina, com o diretor de Londrina, e que foi toda levantada lá, não só em termos de financiamento, como todos os profissionais são da cidade. Né? De atores tínhamos só nós dois, só essa dupla central que eram de fora, o resto tudo atores locais também. Um garoto incrível, o Bruno, que era motorista piloto de kart, que até hoje e que nunca tinha atuado, ele arrasou. Hoje é um dos atores tops de Londrina, né? Mas conta a história de um cara que depois de 15 anos longe da família, que era piloto de teste de carro, de corrida, volta para Londrina para fazer parte das 500 milhas de Londrina. E aí ele se reencontra com o pai dele, com a cunhada, o irmão dele falecido, foi o motivo dele ter saído de lá, e com o sobrinho que ele não conhecia. Né? E aí é esse relacionamento deles nesse universo do automobilismo aí. E rodado completamente fora dos eixos aonde o cinema acontece normalmente, né? Talvez um movimento crescente e lá atrás, 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos atrás, já apontava um caminho, né? Exatamente. Eu acho que a coisa mais valorosa para mim desse filme, eu gosto do filme como um todo, assim, mas eu acho que as grandes
forças dele é isso, é ter sido feito fora do eixo Rio e São Paulo, e não só isso, fora de uma capital. Não foi nem em Curitiba, né? Foi Londrina. E não teve que ir em Curitiba buscar dinheiro, não teve que nada disso, né? Então, tá saindo o Prisioneiro da Liberdade, né? sim, ainda acredito que começo do ano que vem agora. Era para ter saído esse ano. Tá tudo prejudicado com a pandemia, né? Tá tudo prejudicado. Mas Felipe, ele é um filme que traz um aspecto muito curioso nele. 90% dos artistas, né, do elenco e da equipe técnica é formado por negros, né? Por afrodescendentes, né? Claro que o diretor tem essa pegada também, né? O Jefferson Lee. Tu estava me falando, me lembrando o vencedor do Brother aqui de Gramado, né? Isso. E nesse momento, tu falaste da presença feminina, né, da tua série, mas isso também é uma referência muito importante para esse momento de muitas afirmações e de muita disruptura que a gente está tendo, né? Exato, eu acho que especialmente essa nossa situação aí com o Covid, né, possibilitou disso ficar mais gritante para a gente, né, não só no país, mas no mundo. E sim, ele tem essa pegada, até por ele ser negro, mas eu acho que não só por isso, já foi comparado ao Spike Lee brasileiro, né, que eu gosto por isso, porque o Spike Lee deu valor ao negro nos Estados Unidos, né? E o Jefferson faz isso maravilhosamente bem aqui também, né? E essa obra, inclusive, o empoderamento feminino é muito forte também, porque ela conta a história do Luiz Gama, que é um dos poucos heróis negros no país que estão dentro da lei, né? Na sua época, né? Ele foi advogado abolicionista, dos mais... não só tinha esse diferencial dele ser negro, como ele era muito, mas muito eficiente, né? Só que ele nasceu livre, criado pela mãe, que era uma guerreira, e por um pai branco, que sou eu que faço, e que logo no começo da história do menino, a mãe sai para ir batalhar, para ir para uma batalha a favor dos negros, e o pai, por dívidas de jogos, ele acaba vendendo o menino. Então, o menino que era livre acabou virando escravo. E ele cresce numa família branca, onde o filho da mesma faixa etária dele acaba vendo nele não um escravo, mas um igual. E isso facilita é bem ruim de dizer, né? Porque não facilita em nada, mas isso proporciona que ele comece a ter, então, estudo também, que ele comece a aprender com esse amigo, o amigo começa a alfabetizá-lo, e daí vai a história dele até ele poder comprar a alforria dele, né, a liberdade dele, e ele se tornar esse grande advogado que ele foi no Brasil, né? Tu estava lá na Europa quando tudo começou, né? O surto da pandemia, né? Nos primeiros instantes, né? Como é que foi aquele momento tenso, hein, Felipe? Olha, foi até esquisito, assim, porque num dia começaram as notícias e ninguém acreditou muito. Eu senti meio como o nosso Brasil atual, assim. As pessoas não acreditaram muito, mas passou 2 dias, de repente tudo começou a fechar e se levou a uma seriedade extrema, né? Eu estava na Alemanha no começo, né, que eu estava lá no Festival de Berlim, e aí quando terminou o festival começou o murmurinho. Aquela uma semana eu ainda estava na Alemanha. Então eu passei uns 2 dias com essa coisa meio na dúvida de todo mundo. No terceiro dia, lockdown, tudo começou a fechar, as pessoas começaram a se cuidar de verdade. E nesse meio tempo eu fui para Amsterdã, onde eu peguei exatamente o mesmo movimento, né? 3 dias assim de tudo meio tranquilo, e daqui a pouco os museus começaram a fechar, as pessoas não andavam mais na rua, e o próprio hotel pedia para a gente ficar o máximo possível no quarto, né? E eu acho que eu ainda tive sorte de conseguir pegar o voo para cá, né? Porque no voo correu para pegar o voo? Estava marcado para te voltar logo? estava marcado logo, Ah, então perfeito.
eu nem consegui fazer o jogo de tentar Entendi. mudar a passagem, né? Entendi. Mas no avião mesmo já tinha um monte de gente com máscara e tudo, e eu me senti um pouco aéreo, assim, porque eu estava por dentro, mas eu não tinha noção de que eu tinha que pôr máscara, por exemplo. Né? Ô, Felipe, tu falaste antes do Brasil de hoje. Vamos falar. Nosso tempo já estourou aqui bastante, mas eu não posso não falar sobre isso, tá? Como é que é esse Brasil de hoje para o audiovisual, hein? Para o audiovisual e para as artes, de uma forma em geral, é péssimo. É muito bom para os artistas terem que, mais uma vez, se reinventarem, né? Então, tá pipocando muita coisa, muito projeto, inclusive nas redes sociais, no Instagram, aos montes, cara palavra, com 4 meninas maravilhosas, um projeto Solidão, da Bárbara Paz, também incrível. Quer dizer, são só 2 exemplos aí de gente que não fazia nada para o digital e que hoje está fazendo e que estão se reinventando. Ao mesmo tempo, o nosso governo, ele claramente está contra a cultura, né? Isso está muito claro para todo mundo, tanto que assim tem projetos que ganharam editais e tem verba liberada desde antes do presidente assumir e que não é liberada a verba, porque ele não permite. Né? Que é um fundo específico da cultura, né? Esse dinheiro não sai do caixa do governo, né? Não. É o fundo Ancine, né? Exatamente. É um fundo que foi dado pelo audiovisual para o uso do audiovisual. Não Gerado saiu de outra audiovisual, pasta. muitas vezes de filme estrangeiro, né? Para rodar filme Exatamente. estrangeiro aqui e assim por diante, né? Exatamente. Vamos manter esse contato, vamos continuar contando essa história. Quando tiveres boas notícias nesse sentido, por favor, compartilha com a gente aqui, traz aqui no nosso Estação Hamburgo, compartilha aqui na nossa Vale TV para a gente também poder alimentar a nossa turma, nossa galera aqui da região. Adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho dessa história, Felipe Kannenberg. Muito obrigado, querido. Foi um prazerzão. Com certeza vou querer voltar muito. Adorei mesmo. Obrigado por me receber, Rodrigo. Obrigado por esse convite. A casa é nossa. Fica à vontade. Hoje numa conversa de peso com um ator, diretor, produtor, roteirista, né, escritor e também empresário, Felipe Kannenberg. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.